Bom, continuando, então vamos para o problema do mal. O problema do mal tem algumas implicações que são assustadoras, interessantes, curiosas. Porque como vimos, em relação ao problema do mal, há algumas possibilidades. Se ou Deus é absolutamente bom e não pode tudo, não é onipotente, ou ele é onipotente, pode tudo, mas não é absolutamente bom, moralmente perfeito. Agora, uma dessas implicações meio assustadora. Imaginem um Deus todo-poderoso e que não é bom, que não é absolutamente bom ou moralmente perfeito. Opressão total, literalmente. Um pouco parecido com o Deus do Velho Testamento. Nem gosto de pensar muito nessa possibilidade, dá para ficar um pouco assustado. Por outro lado, há outra alternativa para a solução do problema do mal, que é você ter o quê? Um Deus fraco, que não pode tudo, mas que é absolutamente bom, moralmente perfeito. Eu acho que um Deus fraco e absolutamente bom, moralmente perfeito, é muito mais amável, é muito mais próximo. Contudo, o que significa ser um Deus fraco e moralmente perfeito? O que significaria essa não ser detentor de uma onipotência, não ser onipotente, não ser todo-poderoso? Um Deus fraco e moralmente perfeito, a minha impressão é de que se ele errasse, ele vai errar, porque ele é onipotente, de certo modo, ele erra por ausência, por omissão. É um Deus que falta. Me passa até uma semelhança com um Deus morto. Alguém muito amado que se foi, que deixou de aparecer tanto, desistir, que se mostra muito mais na ausência, que se define muito mais na ausência do que na presença. Então, moralmente perfeito, mas como uma linha, como algo no horizonte, como um ponto no horizonte, para que nós nos inspiremos. Agora, um Deus moralmente imperfeito e todo-poderoso, isso está mais para o diabo. E o conceito de diabo é até interessante, porque eu vi uma frase assim: a única desculpa do diabo é que ele não existe. Porque é tanta maldade, totalmente mal, puramente mal e de forma tão gratuita, sem qualquer interesse, vamos dizer, porque é o mal pelo mal e não o mal simplesmente para salvar a própria pele ou por egoísmo. Então é uma definição muito complicada. O mal pelo mal é muito pouco sustentável dizer que é possível a existência disso em termos humanos. E lógico também em termos lógicos, porque é o que nós possuímos. E a lógica não é somente uma construção humana, claro, porque existe uma certa ordem no mundo. E a tentativa de espelhar as ordens e as proporções do próprio mundo, de alguma maneira, é a constituição da nossa razão, é a constituição da lógica também. Contudo, o que me deixa tranquilo em relação ao Todo-Poderoso, à onipotência, é pensar no paradoxo da pedra, da rocha, e imaginar que, logicamente, isso não é possível. Outra coisa interessante que eu lembrei aqui foi daquela fala do Drauzio Varela, daquele texto, onde ele afirma que todos somos ateus de outras religiões, pois não acreditamos em vários deuses, somente no nosso, e aí seríamos ateus de todas as outras religiões. Esse argumento eu acho que não é nem do Drauzio Varela, já está disseminado no imaginário, porém, eu acho que cabe algumas ressalvas. Eu acho que o sentido de ateu aí está sendo estendido demais e está perdendo a função também. Tá? Então, ateu é aquele que não acredita em qualquer tipo de deidade. Não é aquele que acredita na deidade da sua religião e não acredita nas outras, é ateu das outras. Eu acho que enquanto força de expressão, enquanto uma chamada de atenção para as pessoas pensarem na relatividade, na variedade imensa de religiões no globo terrestre, é interessante. Nesse sentido, é até muito interessante a gente usar essa fala. Contudo, extrapolou o conceito, estendeu de uma forma que faz o conceito se perder totalmente e, de fato, não é por aí. Há mais de 20 anos, em 1991, eu lembro que nas aulas lá de História da Filosofia, teve o seminário sobre a existência de Deus em filosofia. E eu e mais uns 3, 4 colegas pegamos o tema e falamos, vamos fazer esse seminário. E na época um colega começou com uma poesia que era de Fernando Pessoa, no codinome lá, no pseudônimo de Alberto Caeiro. E até é interessante porque como que começa mais ou menos essa poesia? Começa com Alberto Caeiro fazendo um chamado. Ele diz, Deus, se você de fato existe e quer que eu acredite em você, bata a minha porta que eu estarei junto com você. Então assim, se você de fato existe, mostre. Né? E diga, estou aqui, estarei com você, se de fato é isso que você quer. Se é que Deus quer alguma coisa, se é que o conceito comportaria isso.
esse colega que ele declamou a poesia do Fernando Pessoa, na pessoa de Caeiro, a poesia dá uma sequência, não lembro o nome da poesia, não interessa muito aqui, mas a sequência é mais ou menos a seguinte: contudo, se você me disser que você é a brisa agradável que pego pela manhã, se você é a onda do mar, ele vai fazendo uma série de figuras e alegorias muito bonitas em relação à natureza. Então, se Deus tivesse em cada manifestação ali maravilhosa da natureza, que fosse, aí sim, esse Deus ele abraçaria, esse Deus seria o que ele de fato acredita, ou coisa similar aí. Mas qual é aí no caso, qual é a concepção de Caeiro ou dessa poesia de Fernando Pessoa aí? É a concepção panteísta, de que Deus subsiste a tudo nesse mundo, que ele está em tudo. E ele não seria então uma pessoa, não seria alguém, mas de certo modo vamos dizer que é uma mistura de algo com alguém, mas que subsiste a tudo. Ele não existe, mas subsiste a tudo. Essa é a concepção assim mais basicona assim, que eu tenho de panteísmo. Não fui ainda ler a fundo, também não sei se eu vou querer fazer isso, mas é uma concepção sim interessante. E a concepção que também está no filme Avatar, e aquela deidade da floresta, aquela deidade iluminada, que uma árvore enorme com várias extensões iluminadas, aquela deidade ela é meio panteística, porque ela não se configura num centro ou coisa similar, ela está mais ou menos que em tudo por ali. Outros fatos muito curiosos dizem respeito ao que está no imaginário mais comum. Tá? A gente vê o que? O sujeito bota lá um adesivo no carro, presente de Deus. E assim, o que é isso? O que significa isso? Então a pessoa está com algum drama de consciência em relação a ter um determinado bem material, e aí ela tem que colocar que não, isso aí é um presente de Deus, ela tem que fazer alguma conciliação com um Deus que antes era católico e agora parece que não é mais, ele está no meio do caminho, e esse crescimento dos evangélicos, dos protestantes no Brasil, o que é mais ou menos? É interessante pensar assim, o que isso representa em termos socioculturais. E o sujeito coloca lá, presente de Deus, e nós dizemos muito isso, graças a Deus. As pessoas dizem isso demais quando ocorre algo desejável e logo atribuem a Deus. E se a gente parar para pensar assim em detalhe, o que é isso, graças a Deus? Como é que você sabe que foi graças a Deus? Não é um pouco de presunção? Né? Como é que você, quem somos nós, quem é você que está afirmando isso para saber dos desígnios de Deus? E às vezes o sujeito se refere a isso por um acidente aéreo, onde 90% morre aquele que não, graças a Deus. E muitos até chegam e perguntam assim, graças a Deus o quê? Os que morreram? Então assim, por que Deus teria preferido você aos outros? Então, isso, preferido foi isso que ocorreu. E aí é uma ideia medieval mesmo de um Deus que governa e interfere o tempo todo. E aí vem a própria noção de milagre. Às vezes alguns fenômenos que não conseguimos explicar, as pessoas não conseguiram explicar, e logo atribuem uma inteligência sobrenatural, superior. E em relação ao milagre tem uma questão muito interessante. Geralmente são milagres que se referem a órgãos internos, a elementos que são mais obscuros. Você já viu, por exemplo, um milagre, o sujeito perdeu um braço e aos poucos ir nascendo um novo braço ali? Você já viu esse milagre, esse tão bem flagrado? Já viu esse tipo de coisa? Como se uma pessoa, um grupo de pessoas terem visto também bastasse para se comprovar alguma coisa. Também não é esse o ponto. E aí, voltando ao presente de Deus, o jogador de futebol marca o gol, aponta para o céu, né, que Deus, subentendendo aí que Deus o favoreceu. O lutador, depois de esmagar com o outro lutador, deixar o outro lutador completamente desfigurado, ensanguentado lá no chão, às vezes vai lá, ajoelha e faz o sinal da cruz. Eu vi um lutador que faz muito isso, um lutador brasileiro aí de MMA. E esse imaginário mais comum de um Deus interventor, pessoal, tudo, não é nada fácil às vezes lidar com isso. Você às vezes está num contexto, por exemplo, como eu, um contexto de UTI, que tem que comunicar que há um risco muito grande de morte, que esse risco é muito maior do que o sujeito sobreviver. A possibilidade de sobreviver, às vezes, ali é uma média de 10 ou menos, 10% ou menos. Então, a possibilidade dele morrer muito maior, muito grande, praticamente impossível que o sujeito venha a sobreviver, mas o familiar está lá e está dizendo, mas Deus vai trazer ele de volta, Deus é quem sabe, mas Deus vai trazer de volta.
E assim as pessoas vão tentando se proteger da possibilidade de um evento ruim, e é uma possibilidade absurdamente mais concreta e marcante do que a outra. E eu como profissional ali, muitas vezes digo que sim, é possível que sobreviva, mas essa possibilidade é muito pequena e tento explicar, porque é importante que as pessoas lidem também com as reais possibilidades, que as pessoas trabalhem com os eventos da realidade, e probabilidades estão falando sim da realidade. Não é questão de certeza, a certeza, como já disse no vídeo anterior, ela não é fundamento para você, eu sei tal coisa porque eu tenho certeza, ela só é fundamento em relação às verdades lógicas, matemáticas, às verdades da dedução. Contudo, boa parte do que a gente faz nessa vida não tem certeza, contudo você pode sim, segundo algumas estimativas, segundo uma análise detalhada, ter algumas probabilidades. As probabilidades é que vão te ajudar a se direcionar muitas vezes nessa vida. É muito importante se levar em conta todas as possibilidades, todos os eventos possíveis, principalmente aqueles que são mais prováveis. Bom, esses 2 vídeos foram os vídeos sobre metafísica, e vamos ficar aqui com o Comte Sponville. Eu acho interessante o que ele coloca aí no Espírito do Ateísmo. Ele diz mais ou menos o seguinte: nós somos finitos, abertos para o infinito. Nós somos seres finitos, abertos para o infinito, efêmeros, abertos para a eternidade, relativos, mas abertos para o absoluto. E essa abertura é o Espírito. E nessa abertura para a eternidade, para o absoluto, para o infinito, vivenciar, exercer essa abertura para a imensidão, para tudo que transpõe as nossas limitações e para essa vastidão de tudo que existe, você se abrir para isso, exercer e vivenciar isso, isso é a espiritualidade. Você pensar sobre isso, fazer reflexões, e se utilizar da razão para isso, você está fazendo metafísica. Então esse vídeo aqui, assim como o outro, essa sequência, foram sobre metafísica. É isso, se gostaram, cliquem aí em gostei, se inscrevam no canal e vamos levando, vamos tocando. Até mais.